Quantos têm fome e sede da palavra do Senhor? Amém. Aleluia. Feche os seus olhos então. Eu quero que você peça ao Espírito Santo para falar com você nessa manhã. Peça ao Senhor para descortinar, para revelar a palavra dele para você nessa manhã. Pai Santo, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa manhã para que o Senhor ministre o nosso coração. Pai, fala conosco nessa manhã, libera a Tua palavra que é viva e eficaz em nosso espírito e edifica-nos por meio da Tua palavra, por meio do Teu alimento. Senhor, que nós não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas antes saiamos transformados por enxergarmos Cristo Jesus nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Está com fome? Mas é da palavra, amém? Então eu quero que você possa comer agora a palavra em nome de Jesus. Meu nome é Paulo, sou pastor dessa igreja. E em nome dessa igreja, se você está nos visitando, você é muito bem-vindo aqui, amém? Seja bem-vindo, que o Senhor possa te acrescentar aqui como família, como filho amado, em nome de Jesus. No último culto, eu ministrei sobre dízimo. Esse é um nome que muitas vezes até dá arrepio em alguns, né? Não é verdade? Muitas vezes, por conta de resistências, por conta de situações que ocorreram, né, nós muitas vezes não falamos desse assunto. Nós não abordamos esse assunto. E, como eu falei para vocês no último culto, essa igreja começou tem 2 anos e meio, através de uma multiplicação de um prédio. E, desde então, nós nunca abrimos esse momento do culto aqui para ensinar sobre dízimos e ofertas. E o Espírito Santo, nesses dias, tem me constrangido a falar sobre esse assunto. Então eu comecei no culto passado. Quem estava aqui no culto passado? Nossa, parece que tinha mais gente. Ou a metade ficou e a outra metade veio. Então, no culto passado eu comecei a falar desse assunto. Se você não veio, eu gostaria muito que você ouvisse essa mensagem. Uma mensagem que pode esclarecer para você muitas coisas. Porque nós já ouvimos muita coisa aí fora. Ouvimos que você é obrigado a dar o dízimo. Ouvimos que se você não der o dízimo, você vai estar o quê? Amaldiçoado. Já ouvimos muitas coisas aí fora. E isso vem produzindo mentalidades, crenças dentro de você, que resultam num comportamento. Então, depois desses 2 anos e meio, Deus tem colocado esse encargo no meu coração. E eu creio que Deus quer falar com muitos aqui sobre essa área em específico, né? Deus quer liberar sobre você e sobre mim uma unção e um óleo fresco sobre esse assunto. Então só quem crê diz amém. Amém. Se você não quer, não tem problema. Pode disfarçar aí, dormir, não tem problema. Mas se você quer experimentar e quer ter revelação nessa área, eu quero que você abra o seu coração nesse lugar. Amém? Domingo passado foi também um domingo de ceia. E como eu disse, a ceia não é para todos. A ceia é uma revelação. A ceia é para aqueles que tiveram a experiência da cruz e foram batizados. Então a ceia não é uma experiência para todos. Só parte das pessoas participam da ceia. A ceia então é para quem foi salvo. É para quem foi liberto. E para quem foi confirmado através do batismo. Então a revelação da ceia não é para todos. Assim também o dízimo. O dízimo não é para todos. O dízimo é para quem teve revelação. A ceia é para mostrar o quê? Alguém lembra quem estava aqui no culto passado? A morte e o perdão dos pecados, ou seja, o sacrifício de Jesus por mim e por você. O sangue tem a ver com o quê? Remissão dos pecados. E o corpo de Cristo, que é o pão, tem a ver com a cura divina que está operando na sua vida. Mas no dia da ceia, como nós vimos lá com o Melquisedeque, nós vimos que Abraão, no dia que Melquisedeque trouxe para ele pão e vinho, o que Abraão fez? Trouxe o quê? O dízimo. Correspondeu com o quê? O dízimo. O dízimo, então, nós percebemos que é uma resposta da grandeza de Deus em relação àquilo que Ele fez na sua vida. Fica firme aqui. Olha aqui para mim. Então, o dízimo é essa resposta. A ceia permanece hoje? Eu preciso que você converse comigo.
Não gosto de ficar sozinho conversando. A ceia permanece hoje? O pão permanece hoje? O vinho permanece hoje? O dízimo, então, permanece hoje. O dízimo não é da lei. O dízimo, inclusive, foi estabelecido no período de graça pura, através de Melquisedeque, correspondendo com ele, Abraão. Quantos são filhos de Abraão? A palavra de Deus diz que você é filho de Abraão. Eu sou filho de Abraão. Isso está claro? Então, muitas vezes nós temos essas distorções no ensino da igreja. E nós temos que ser criteriosos. Quantas vezes você foi ensinado a barganhar com Deus? Quantas vezes você já ficou acusado lá na sua casa, quando você não devolveu o dízimo? Seja sincero. Quantas vezes você falou, nossa, o migrador, o gafanhoto, vai acabar com a minha vida, meu Deus do céu. Fala a verdade. Quantas vezes você foi ameaçado num dia de culto? Né? Quantas vezes fomos levados a fazer algo apenas para ter uma bênção em troca? Eu não sei se você sabe, a maior revelação do Novo Testamento é que Deus é Pai. E a segunda maior dela é que você é filho. Então Deus não está aqui para fazer barganha com você, porque Ele não é um comerciante. Você não está aqui comprando a bênção de Deus quando você oferta, quando você dizima. Você não está aqui, inclusive, diante de um balcão, de um supermercado, reivindicando coisas, porque isso aqui é igreja. Você não vem aqui para um supermercado colher as suas bênçãos nas prateleiras. Não. Você vem aqui para relacionar com o Senhor, com o seu Pai. Sabe? E a consequência de você relacionar com o seu Pai é que você conhece Ele. E na medida que você conhece Ele, você experimenta daquilo que Ele é. Sabe? Você tem que quebrar essa mentalidade na sua mente, porque uma crença errada vai produzir um tipo de crente que tem práticas erradas. Sabe, eu estou aqui hoje para tirar ameaça sobre a sua vida. Eu não sou um pastor que fica te ameaçando, traz o dízimo, senão você vai ser amaldiçoado. Eu espero que você nunca tenha visto isso na minha vida aqui. E espero que você nunca veja, em nome de Jesus. E se um dia eu fizer isso, você vem cá e me confronta, em amor e aliança. Por quê? Porque esse não é o padrão bíblico. E nós somos bíblicos, inclusive. Amém? Nós somos do Novo Testamento, inclusive. Né? Então, quantas vezes esses princípios errados motivaram você a ter atitudes erradas? Sabe? Dê seu dízimo. Traga a sua oferta. Né? Compre a sua bênção. Isso não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de você. Sabe? Todas essas frases são de aparência espiritual. Parece muito espiritual. Mas na verdade não é o Evangelho. Porque o Evangelho não é uma troca. Fala para a pessoa que está ao seu lado, o Evangelho não é uma troca. Não é. Sabe por que não é? Porque se fosse pela troca, Jesus não precisava ter descido do céu, feito homem, morrido no seu lugar, comprado para você e para mim uma salvação tão cara, te abençoado com bênçãos tão caras. Sabe, não precisava de Cristo, era só você fazer uma troca. Sabe, quando você relaciona com Deus baseado numa troca, você apenas está anulando aquilo que Cristo já fez por você e por mim. Então a motivação de você devolver o seu dízimo não deve ser uma barganha. A motivação de você ofertar não deve ser uma troca. Está claro isso, irmãos? Sabe, a gente quer relacionar com Deus e com as pessoas sempre esperando o que elas podem fazer por você. Sabe, anula isso hoje. Chegue diante das pessoas para relacionar com ela agora, com o que você pode oferecer para elas em amor e em aliança. Sabe, Deus se agrada em dar. Você sabia disso, que Deus se agrada em dar? Inclusive ele fala melhor, é dar do quê? Do que receber. Então com qualquer pessoa que você for relacionar aqui nessa igreja, ou lá fora, tem no seu coração o quê? Dá. Sabe, dessa maneira você está sendo parecido com o Espírito de Cristo. Amém? E hoje eu quero falar sobre algumas coisas relacionadas à provisão, relacionadas à herança que Jesus conquistou para você, e relacionadas também à recompensa. Fala assim comigo, provisão. Fala herança. E fala recompensa.
Aleluia. Para você entender melhor como a palavra de Deus diz a respeito de provisão, eu vou usar a ilustração ali da sua casa. Se você é brasileiro nato, você comeu arroz e feijão aí muitos dias, não é verdade? O arroz e o feijão faz parte do seu alimento cotidiano. Então, provisão. Para você que é filho, vamos lembrar lá da época que você morava com seus pais. Você que é filho, quando você morava com seus pais, você jantava só se desse uma oferta para contribuir com o almoço? Era assim, irmãos? Não, não era assim. Tinha comida na mesa constantemente para você ser alimentado, bem nutrido, guardado, não é verdade? Sabe, tem irmãos que querem só o de comer e só o de beber. E com isso, já estão contentes. Tem algo de errado nisso? Não, nada. Nada de errado nisso, né, Marcos? Isso é errado? De jeito nenhum. Eu quero mais do que isso. Quantos querem mais do que isso? Eu quero mais do que comer e beber. Quantos querem? A Bíblia, então, fala de uma outra coisa, um outro nível de bênção. O primeiro nível, então, é provisão. Está claro? Eu vou explicar mais isso no decorrer da palavra. Mas o segundo nível é a herança. Quantos aqui já receberam uma herança na vida? Tem alguém aqui que já recebeu herança? Aleluia. Então, a herança é para quem? É para os servos da casa? A herança é para os de fora? A herança é para quem? Quantos aqui são filhos? Então você tem uma herança, filho. Sabe, a glória de saber que você tem um pai e que você hoje é um filho, é que também você tem uma herança. Tudo já é seu. Aleluia. Para você receber herança, é preciso fazer alguma coisa? Não. A única condição para você receber herança e desfrutar dela, porque ela já é sua, ok? Mas a única condição para você desfrutar da herança é ser o quê? Um filho maduro. Por exemplo, vamos supor que seus pais deixaram para você um carro, mas você só tem 12 anos. O carro é seu, irmão? É? Você não quis, quem não falou que é, pode me dar, que eu aceito. Aleluia. Então, o carro é seu? É seu. Mas você pode dirigir o carro, desfrutar do carro? Não, você não pode. Por que você não pode? Porque você é imaturo ainda. Então, o projeto de Deus para você e para mim é que a gente venha crescer. Quem que dá o crescimento? O Senhor. Mas em qual ambiente que Ele dá o crescimento? No ambiente da família. O seu filho, para ele crescer, ele tem que fazer o quê? Nossa, hoje eu vou crescer. Hoje eu vou crescer. É isso que ele faz? Não. O que você faz para ele crescer? Você fica lá junto com ele. Você vai crescer, menino. Cresce, menino. Cresce. É assim? Se você falar para a planta, cresce, planta, ela vai crescer? Não. E você querendo que ela cresça mais rápido, puxar ela, o que vai acontecer com ela? Matar. Então, o que você tem que fazer para você crescer? Se alimentar. É o que você está fazendo aqui hoje, aleluia. Tem que beber e comer da palavra. Isso faz com que você seja saudável. Isso faz com que você também cresça com saúde. Sabe, Deus está levantando crentes saudáveis nesse lugar. Filhos saudáveis nesse lugar, aleluia. Para quê, pastor? Para receber, para se apropriar da experiência da herança. Não somente ter o carro lá na garagem sem poder usar. Não, não, não. Ele quer que você também desfrute. Aleluia. Quantos querem desfrutar da herança? Eu também. Aleluia. Mas tem um nível mais alto. Quantos querem esse nível mais alto? Tem um outro nível que chama recompensa. Fala comigo, recompensa. Pastor, aí o senhor deu um nó na minha cabeça agora. Até eu estou me chamando de senhor, de tantos irmãos me chamarem de senhor. Vamos lá, volta para cá. Então, agora você me deu um nó na cabeça. Por quê? Porque nós não estamos na graça? Sim, nós estamos na graça, irmão. Irmão, na graça, você tem que orar? Não, porque alguns chegam em mim e falam, pastor, agora não preciso nem de orar, eu estou na graça. Você bebe água todo dia? E você não está na graça? Então você precisa de orar, filho.
Sabe, outros falam para mim, pastor, eu estou na graça, eu não preciso ficar lendo a palavra. Ok. Fica sem comer uma semana, você vai ver como é que seu organismo vai ficar. Então, estar na graça não quer dizer que você não tem que comer e beber. Amém? Está claro isso? Pastor, mas a recompensa, o que a recompensa tem a ver com a graça? Porque a graça é sem mérito, e mérito parece recompensa. Olha que interessante, irmãos. É porque na sua cabeça, a recompensa, né, é algo assim que depende do seu mérito, não é verdade? Que depende do que você faz. Essa recompensa que a palavra de Deus diz, não é desse jeito. A recompensa que a palavra de Deus diz, com respeito à sua vida, principalmente financeira, que é o foco aqui da palavra, Deus te dá a semente. Semente, você nunca colhe o mesmo tanto que você planta. Então, olha só, a graça está vindo travestida, ou seja, vestida de recompensa, mas na verdade é graça. Porque quem que colhe 100 vezes mais do que planta, tem algo errado nesse negócio aí. Ou na verdade tem algo muito bom nesse negócio aí, que é o que o Senhor faz conosco. Então, existem 3 coisas na palavra de Deus que eu preciso que você entenda. 3 princípios que têm a ver com a sua vida financeira, com a sua vida espiritual. O primeiro deles é o quê? Provisão. Quem que andava lá no deserto tinha provisão diária? O povo do Egito, que saiu do Egito, o povo de Israel. Eles andavam no deserto e tinha provisão diária. Poderiam guardar para amanhã? Não. Mas tinha provisão? Se você quer andar assim, filho, não tem problema. Olha, nós não andamos mais pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode andar, a Bíblia não te condena se você quer andar dessa maneira. Mas tem um outro nível. O outro nível é herança. Herança fala de Canaã, fala de entrar na terra prometida, de experimentar do melhor de Deus para a sua vida, né? Fala de experimentar de uma terra que mana leite e mel. Onde você vai plantar e vai colher em abundância, aleluia. Você vai morar na cidade que você não edificou, em casas que você não construiu, a Bíblia diz, essa é a promessa. Essa é a herança. Mas quando você experimenta da herança, que é Canaã, lá mesmo em Canaã, Deus desafia o povo a semear. Porque lá em Canaã, quando a chuva vier, o que vai acontecer? Vai ver o quê? A lavoura vai crescer. E a provisão sobrenatural de Deus vai vir. Isso aqui é só para quem tem revelação. Sabe, se você quer experimentar desse nível mais alto, eu te desafio então a abrir o seu coração hoje para a palavra de Deus. Sabe uma das coisas que me motivaram a ministrar essa palavra? Porque no nosso meio tem muitos irmãos sofrendo nas suas vidas financeiras. Sabe, e eu fui orar a respeito disso. Fui orar para que o Senhor traga provisão, abundância sobre a vida dos irmãos. Sabe, toda vez que... A Bíblia fala que nós somos sacerdotes, amém? Cada um de vocês, cada um de nós somos sacerdotes. O sacerdote do Novo Testamento, ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele também é profeta. Então, quando você vai falar com Deus a respeito de alguém, orando por essa pessoa, normalmente o Senhor também vai falar com você para liberar algo sobre a vida dessa pessoa. Quantos estão aqui para edificar a igreja comigo? Amém. Então você é sacerdote e também é profeta. Enquanto eu orava por essas pessoas, Deus colocou no meu coração. Eles estão sofrendo. E eu quero que você ensine da minha parte sobre esse assunto. Então por isso eu estou aqui hoje. Não tenho pretensão de estar pregando para você dar dinheiro aqui na igreja. Deus me livre, irmãos, eu não preciso do seu dinheiro. Não preciso. Eu sei quem Deus, eu sei como que Deus faz para sustentar essa casa. Sabe, eu não preciso do seu dinheiro. Se você está pensando isso, fique com ele. Não dê dízimo aqui, nem oferta. Fique com ele. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é te ensinar a prosperar. Meu objetivo é te ensinar a receber da abundância que Deus já tem sobre a sua vida. Esse é o meu coração e meu encargo. Sabe, crise é um negócio que Deus não manda. Fala assim, crise é um negócio que Deus não manda. Mas crise é uma ocasião de Deus para Ele manifestar o seu suprimento sobrenatural na vida do seu povo. Sabe, Isaac foi alguém que prosperou em tempo de crise.
Fala comigo, Isaac prosperou em tempo de crise. Sabe, a Bíblia fala que não tinha chuva naquele lugar onde ele estava. A terra era seca. Jogava a semente queimava por causa do calor. E a semente não produzia. Mas a Bíblia diz que nesse tempo, com essas condições, Isaac prosperou. Sabe, se Isaac prosperou, nós temos que entender por que ele prosperou. Fica firme aí, Eduardo. Isso aqui é um assunto antigo, irmãos. Vem da sala lá de dentro. Da primeira parte do nosso culto, na verdade. Vamos lá, volta para cá. Isaac então prosperou em tempo de quê? De crise. Mas quem que é Isaac? Isaac é filho de quem? Vamos todo mundo falar juntos? Isaac é filho de quem? E quem que é o Isaac de hoje? Oh, aleluia, pela revelação. Nós somos o Isaac de hoje. Você é filho de Abraão? Então o que tem a ver com Isaac tem a ver comigo? Tem a ver com você? Gálatas capítulo 3, verso 29 diz o seguinte: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então quantos são de Cristo nesse lugar? Então se você é de Cristo, você é descendente de quem? Abraão. Isaac era descendente de Abraão? Então se você é de Cristo, você é o Isaac do Novo Testamento. Eu sou de Cristo, eu sou herdeiro então da promessa. Então eu quero compartilhar, se você quiser anotar, para você não ficar ansioso, eu vou falar o número aqui. 8 princípios sobre esse assunto. E o primeiro princípio é o seguinte: tempos de crise, somos tentados a depender da nossa carne. Fala assim comigo, tempo de crise. Somos tentados a depender da nossa carne. É porque, muitas vezes, quando nós falamos carne, o que te faz lembrar? Pecado, não é verdade? Só que a carne aqui nesse sentido, fala de você viver uma vida natural. Fala de você viver uma vida com os seus próprios conceitos. Análise exterior somente. Aquela conta que você faz. Sabe a conta que você faz? Não vai dar no final do mês. Não, isso aqui não vai dar. Não vai dar. A conta aqui está dizendo, e matemática não erra. Já viu isso? Matemática é 1 mais 1, filho. Verdade. Isso é uma verdade. Mas você não anda mais pelo raciocínio lógico. Você anda pelo raciocínio sobrenatural. Aleluia. Que invalida toda a lógica. Então, você percebe que em tempos de crise, nós, homens e mulheres espirituais, somos tentados a andar pela carne. E carne aqui não é pecado. Carne aqui é a avaliação natural das circunstâncias que estão ali povoando a sua vida. Sabe, Gênesis capítulo 26, verso 1. Vamos ler juntos. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 26, verso 1. Se você trouxe Bíblia de papel, lembra que eu falei no último culto. No céu tem papel, tem livros na verdade, né? E você é celestial quando você abre os livros, aleluia. Mas se tiver um iPhone, um iPod, um iPad, um iPod não pode mais, né? Então, preste atenção. Gênesis capítulo 26, verso 1. Deve estar projetado aqui atrás. Sobrevindo fome à terra. Sobrevindo o que, irmãos? Fome. Crise, não é verdade? Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Todas as vezes que aparece Ameleque ou Abimeleque na Bíblia, aponta para carne. Aponta para a natureza humana. Aponta para aqueles que confiam no seu próprio braço. Ok? Isso é um símbolo. E sempre que vem crise, somos tentados a ser dirigidos pela carne. Pelo esforço humano. Pela lógica humana. Abimeleque na Bíblia então aponta para o quê? Carne. A vida natural. Sabe aqueles que analisam as circunstâncias apenas naturalmente? Então, isso é Abimeleque. Sempre que vem uma crise, você fica tentado a depender dessa análise, né? Dessa lógica humana, daquilo que os olhos humanos podem ver. Sabe?
entendem que são melhores ou mais fácil decidir assim. Muitas vezes as circunstâncias te pressionam a tomar atitudes, não é verdade? Circunstâncias nos pressionam a tomar atitude, irmãos. Crise vem, conta para pagar. Quem tem conta para pagar aqui? Quem não tem conta para pagar é muito feliz e abençoado também. Ali. Morreu. Normalmente, crentes imaturos correm logo para o quê? Para aquilo que é natural. Vai dar um jeito. Já viu aquela história? Eu vou dar um jeito. Eu vou resolver esse problema. Você acabou de entrar num problema sério. Porque isso não pode ser abençoado, isso é carne. Deus não abençoa aquilo que é carne. Aquilo que é carne não faz você prosperar. Sabe, em tempos de crise, então, não ceda às decisões da sua carne. A Bíblia fala que você é um ser espiritual. Você é espírito, tem uma alma e habita num corpo. Você é dirigido, então, pelo seu espírito. Você não é dirigido pelas circunstâncias. Você não toma decisões olhando para as circunstâncias. Porque quem toma decisões olhando para as circunstâncias é o crente chamado Ló. Lembra do Ló? Lembra do Ló e Abraão? Abraão decidiu ir para onde? Para o deserto. Ló olhou para as circunstâncias, viu o deserto de cá e as campinas verdinhas de cá. Ele foi para onde? Para as campinas verdinhas. Por quê? Aos olhos parecia ser o melhor. Mas cada dia que passava, ele estava mais indo em direção ao juízo. Abraão, por outro lado, estava tomando posse da sua herança. Percebe que não dá para você decidir sua vida, dirigir sua vida, confiado no seu esforço humano próprio. Então esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, fala assim comigo: tempos de crise. Só quem crê, repete comigo. São tempos de transferência de riqueza. Quem quer? Sabe, nós lemos lá que, no primeiro versículo, que Isaac foi ter com Abimeleque, rei da onde? Rei de Gerar. Na terra de quem? Dos filisteus. Aquela terra pertencia a quem? Os filisteus. Deus prometeu dar essa terra, sabe para quem? Para Abraão e Isaac. Tempos de crise, então, é tempo de transferência de riqueza. Sabe, mas é preciso falar de algumas coisas aqui importantes. Deus não é Robin Hood, ok? Deus não é Robin Hood, que rouba do rico para dar para o pobre. Deus não faz nada fora da sua justiça e da sua absoluta integridade. Como que Deus tira de um e dá para o outro então, pastor? Porque tudo pertence a Deus. Deus criou todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Tudo é dele. E Ele dá a quem lhe apraz. Sabe? João capítulo 3, verso 27. A Bíblia diz o seguinte: ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma, se não for lhe dado antes do céu. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você não pode receber nada, se antes não for te dado do céu primeiro. Então a terra e a sua plenitude são do Senhor, a Bíblia diz. A prata e o ouro pertencem ao Senhor. Tudo é dele, porque ele criou. Eu tenho direito sobre a minha criação. Se eu crio algo, aquilo é meu. Da mesma maneira, tudo foi criado por Deus. Tudo é dele porque ele criou. Só que tem mais uma coisa: tudo é dele porque ele comprou de volta. Então é dele quantas vezes? Sabe, interessante? Israel saindo do Egito. Na noite da Páscoa. A Páscoa para nós tem um símbolo impressionante. A Páscoa para nós representa a nossa salvação. A Páscoa para mim e para você representa a morte do Cordeiro. Qual que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem é o Cordeiro que morreu por mim e por você? Então a Páscoa representa essa morte, esse sacrifício. Jesus recebeu o juízo, eu não recebi. Jesus, sendo santo e eu pecador, ele tomou o meu lugar. Naquela noite da Páscoa,
lá no Egito, quando teve a Páscoa. A Bíblia diz que assim que eles acabaram de comer, assim que eles acabaram de celebrar a Páscoa, eles saíram das suas casas em direção ao deserto. Fica aqui comigo, não dorme. Senão você não vai perder agora a melhor parte. Nessa mesma noite, a Bíblia diz que houve transferência de riqueza. Nessa mesma noite, a Bíblia diz o seguinte, que ouro, prata e pedra preciosa foram dados aos israelitas pelo povo egípcio. Nessa mesma noite, eles deram de bom grado a eles, e eles receberam e foram enriquecidos, recebendo muito ouro, muita prata e muita pedra preciosa. Isso não é maravilhoso? Em uma noite, Deus muda a sua história completamente. Sabe, em um momento só, Deus muda, dá um giro completo. Você era escravo, pobre, agora você é rico, rei e sacerdote. Isso é maravilhoso. Antes o povo era escravo, agora ele é príncipe. Antes o povo era pobre, agora ele é rico. Isso é graça de Deus, irmãos. Sabe, você está habilitado hoje a receber essa transferência de riqueza. Você hoje está habilitado a experimentar disso na sua vida. Você hoje, inclusive, Deus pode, num piscar de olhos, transformar situações da sua vida em bênçãos, em abundância na sua vida. Só quem crê diz amém. Sabe, o Salmo 105, verso 37, relata isso. Então, fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Sabia que não existia enfermos no povo de Israel no dia que eles tomaram a ceia? Sabe que quando a gente toma a ceia aqui, o que Jesus pode fazer com você? Curar o seu corpo físico. Não havia um inválido, um doente, um manco, um velhinho cansado. Todos estavam revigorados na sua saúde no dia que eles tomaram da ceia. Mas não só isso, a promessa permanece. Todos saíram ricos, cheios de ouro e prata. Saíram cheios de cascalho no bolso, irmãos? Não, cheiro de ouro e prata. Pedra preciosa. Terceiro princípio. Gênesis capítulo 26, verso 2 ao 3. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Não desça ao Egito. Apareceu-lhe o Senhor e disse. Apareceu o Senhor para quem, irmãos? Volta aqui comigo. Para Isaac. Apareceu-lhe o Senhor e disse. Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Eita menino, é precioso demais. Deus anima a nossa fé. Deus anima a nossa fé. Sabe, nas circunstâncias, quando a crise vem, você é levado pela sua carne a tomar decisões, e a primeira decisão que você quer tomar é ir para onde? Para o Egito. Porque o Egito representa o quê? Lugar de provisão. Fácil, né? Então você está aqui na Flórida. Você quer ir para onde se a crise vem? Para o norte, porque no norte você ficou sabendo que o negócio é frio. Ou você quer ir voltar para o Brasil. Ou você quer ir para isso ou para aquilo. Mas eu não sei o que representa o Egito na sua vida. O que eu sei é que Deus determinou para Isaac: permaneça no Egito, em Gerar, na terra que eu estou dando para você e para a sua próxima geração por herança. Sabe? E junto com essa determinação de Deus, vem promessas maravilhosas. Junto com essa determinação de Deus, vem promessas maravilhosas para os seus filhos, para os seus netos, para os seus tataranetos, para os seus tataranetos, para próximas gerações que vieram depois de você, que são em você, que começaram em você. Sabe? Deus vai te prosperar, filho, porque essa é a promessa dele. São promessas maravilhosas. Só por fé, porque numa terra que tem fome, você só fica nela se tiver fé.
Sabe? Numa terra que tem crise, você só permanece nela se você tiver o quê? Fé. Sabe? Só que no Egito tem o quê? Provisão. Fala comigo, provisão. E agora? Eu estou olhando para lá, tem provisão ali, mas aqui está em crise. O negócio está difícil. A terra aqui eu estou plantando, parece que não está saindo, né? Não estou colhendo nada. Como é que você fica? Analisando as coisas como? Pelas circunstâncias. Declara então o quê? Eu não ando por vista, eu ando por fé. O braço que me sustenta é o braço forte do Senhor. Mas por que o Senhor falou para Isaac não descer para o Egito? O Egito, obviamente, simboliza o mundo. Mas nesse aspecto, ele simboliza o suprimento que não depende de Deus. Sabe, para você entender melhor, eu preciso que você abra em Deuteronômio, capítulo 11, verso 10. Vocês estão cansados, irmãos? Vocês querem prosperar? Vocês querem avançar? Então anima o espírito aí. Abre aí, por favor. Olha só, porque a terra, presta atenção, porque a terra que passais a possuir, não é como a terra da onde? A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis e a vossa semente, e com o pé arregava como uma horta. Próximo. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Presta atenção. Volta para cá, é importante você entender isso. No Egito não chove. No Egito você não tem que ficar esperando provisão da onde? Do céu. No Egito o rio Nilo é a provisão. É ele que produz fecundidade. No Egito só se olha para onde? Para baixo, e com os pés você cava a terra fofa, e faz plantio. Não tem que esperar a chuva, porque o Egito é seco e deserto. No Egito não chove. Então, alguém que espera a chuva no Egito? Não. No Egito se olha para onde mesmo? Quem olha para baixo está esperando suprimento de quem? De homens. Da terra, de homens. Mas quem olha para o alto, na terra que você vai tomar por herança. Você está esperando provisão de quem? Do Senhor. Do Senhor. Sabe? Lá, você todos os dias ergue os olhos e suspira e fala: Senhor, envia a tua chuva. Você pode erguer os olhos para o Senhor hoje e falar: Senhor, envia a tua chuva. Sabe, o Senhor diz: não vai para o Egito, fique aqui, porque para você haverá chuva do céu. Aleluia. Essa é a promessa para os filhos de Abraão. Você é filho de Abraão? Amém. Então você não precisa descer ao Egito, filho. A boa notícia hoje aqui é que você não precisa descer ao Egito. Olha só que interessante. Descer fala de ir para onde? Um lugar mais? Sempre que você vai para o Egito, você vai para o lugar mais? Permaneça nos lugares altos que o Senhor te colocou. Sabe? Não vai ganhar dinheiro da maneira do Egito. Não desça ao Egito. Não vai usar as estratégias do Egito. Sabe? Aqui nessa igreja, no meio do reino, do corpo de Cristo, nós não olhamos para baixo. E nem para o lado. Esperando que de alguém possa haver provisão. Não. Nós olhamos para o alto. Olhamos para a chuva que o Senhor vai mandar. Sabe um exemplo disso? Pedro. Alguém lembra aqui de Pedro quando ele andou sobre as águas? Enquanto ele mantinha firme os olhos em Cristo, ele permanecia andando sobre as águas. Mas se você lembrar naquele dia, era um dia de crise, era um dia de tempestade, era um dia que estava acontecendo uma tempestade. Quando acontece tempestades na sua vida, o que você tem que fazer? Olhar para o Senhor, olhar para o alto. Né? Mas o Senhor, não está acontecendo tempestade aqui, eu estou em crise, eu não sei como que eu faço. Sabe sim, olha para o Senhor, porque enquanto você olha para Ele, você não afunda na crise. Sabe? Outro exemplo, você sabia que a arca de Noé não tinha janelas nas laterais? As janelas da arca de Noé, todas elas eram apontadas para o alto. Sabe por quê?
Porque Deus não queria que Noé e sua família ficassem olhando para as circunstâncias ao redor. Ele queria que o Noé e sua família olhassem para onde? Nós estamos na arca hoje, a arca é a igreja. Não fica olhando para o lado, não fica olhando para o vizinho, não fica olhando para baixo, o Egito, não fica olhando para o lado, o vizinho. Olhe para da onde vem a sua provisão, que é do céu, é do Senhor. Vocês estão firmes aqui comigo, irmãos? Gênesis capítulo 26, versos 6 ao 8. Quem pode abrir aí? Abre aí sua Bíblia. Vocês estão olhando para mim e não vão abrir a Bíblia? É bom você abrir para você anotar. Gênesis 26, versos 6 ao 8. Vamos lá. A Bíblia fala que Isaac, pois, depois de receber a ordem do Senhor, ficou aonde? Em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Quem que fez isso também, irmãos? O pai dele fez a mesma coisa. Maldição hereditária, só pode. Brincadeira. Mas o pai dele fez a mesma coisa. Ele disse o quê? É minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque Rebeca era muito formosa. Que mulheres bonitas, né? Fala para sua esposa, você é linda. Fala para ela, sua esposa só, ok? Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Nós vimos aqui que Rebeca era bonita, não era? Uma mulher muito bonita. Esse povo, como eu disse, só casa com mulher bonita. Abraão casou com Sara e ela era o quê? Formosa. Até mesmo depois dos 90 anos. A Bíblia fala que ela era muito formosa, depois de 90 anos. Isso é um milagre, irmãos. Abraão casou com uma mulher também. Isaac também casou com uma mulher muito formosa. E olha só que interessante. Como que descobriu que não era irmã dele? Quando Abimeleque olhou pela janela. Quer dizer então que Isaac, nesse momento, morava perto do palácio do rei, não é verdade? Em lugar nobre. Isaac então já tinha prosperidade na vida dele? Isaac já tinha então posses na vida dele? Sim, inclusive ele herdou do pai, Abraão, que era riquíssimo. E olha que interessante. Eu não quero falar de casamento hoje. Amém? Mas só abrindo aqui um parêntese. Que ninguém pense que você é irmão da sua mulher. Que ninguém pense que você é irmão da sua esposa. Que deixe isso claro para todo mundo quem é sua esposa. Sabe? Tem que ser evidente que ela é sua esposa. Fecha parênteses. Volta para cá. Gênesis 26, do verso 9 ao 11. A Bíblia diz: então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é sua esposa. Como pois disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que fez conosco? Facilmente alguém do povo teria abusado da sua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Quarto princípio. Isaac errou, irmãos? Isaac mentiu? Mas olha só que interessante. Deus tratou com ele segundo a sua atitude? Não. Deus trata com ele segundo a justiça. Isaac foi justificado diante de Deus. A Bíblia diz que ele era justo pela fé. Quantos aqui são justos pela fé? Então, há uma bênção financeira para você da parte de Deus. Essa bênção depende apenas de quem? De Cristo. De Cristo. Sabe? E aqui eu confronto com você a mentalidade do mérito. Quantas vezes você já deu ofertas, devolveu o dízimo para ser abençoado? Isaac é a prova cabal que você é abençoado independente da sua atitude. Isaac é a prova cabal que o Senhor tem aliança com você independente de você. Porque se dependesse de você, não ia durar meia hora. Não ia durar 5 minutos. Você é abençoado por Deus como filho, amém? Amém. Sabe, irmãos, mentir é ruim. Mentir é pecado. É. Sabe,
abrindo outro parênteses aqui. Eu tenho um problema sério com mentira. Sabe, eu tenho algo difícil de lidar em relação a mim quando eu vejo alguém mentindo. Estou confessando publicamente. Não minta para mim. Porque se você mentir para mim e me enganar, me der facadas nas costas, enquanto eu estou desarmado, cuidando de você, no dia que eu ver isso acontecer, dificilmente eu voltarei a confiar em você. Dificilmente. Isso é um defeito que eu tenho, e eu preciso ser transformado nessa área. Se eu ver alguém mentindo, tanto eu quanto a minha esposa, da mesma forma, nós temos problema para lidar com a pessoa depois. É uma fraqueza, mas que o Senhor me faça como Judas. Não, como Ele mesmo beijou a face de Judas, né? O que aconteceu? Judas foi lá e beijou a face de Cristo. O Senhor soube lidar com ele? Soube lidar. Que o Senhor me faça da mesma maneira e faça de você também da mesma maneira. Amém? Mas voltando para cá, essa bênção que Deus tem para você não depende dos seus acertos e nem dos seus erros. Essa bênção que Deus tem para você depende do quê? De você ser filho de Abraão. Essa é a única condição, que você seja o quê? Filho de Abraão. Gálatas, que a gente leu Gálatas aqui há pouco. O que Gálatas diz? Que você é o quê? Filho de Abraão. Então o que importa é, que você é de Cristo? Você é filho de Abraão? Você então é como Isaac? Então você está vivendo agora por causa do merecimento? Por causa da sua justiça própria? Você está então confiado na aliança que Deus fez com você? Então você está habilitado hoje para prosperar, para ser abençoado financeiramente, para experimentar de coisas maiores na sua vida financeira, em nome de Jesus. Sabe, o seu pai, o meu pai quer te abençoar, amém? Sabe, aqui tem um quinto princípio. Gênesis capítulo 26, verso 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu. Quanto? 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Qual que é o quinto princípio então? Semeie. Fala para a pessoa que está ao seu lado, semeie. Irmãos, Isaac já tinha provisão naquela época? Já tinha. Dependia então a provisão da semente dele? Não. Ele já tinha recurso naquela época? Sim. Ele herdou o quê? A herança do pai. Mas Deus queria transbordar a bênção sobre ele. Deus, a Bíblia diz que fez dele riquíssimo. Riquíssimo. Então, Deus queria transbordar a bênção. Para fazer dele riquíssimo, o que ele fez? Vamos pensar comigo, irmãos. Tem crise na terra. Deus desafia ele a semear naquela terra. Se ele não semeasse, ele ia colher? Não iria colher. Sabe, eu já vi muita gente dizendo o quê? Estou na graça, eu não preciso mais orar, não preciso mais ofertar, não preciso mais dizimar, não preciso mais nada, inclusive. Engano, porque a graça de Deus, inclusive, produz em você santidade. Não se esqueça disso. Sabe, a graça te dá o quê? Comida. Fala assim comigo, a graça me dá comida. Mas filho, se você não colocar comida na boca e comer, não adianta nada. A graça então, ela te dá comida, mas você tem que comer, não é verdade? Enquanto você comer, você vai ser cheio do quê? Da comida celestial. E vai ser o quê? Transformado. A graça transforma então? A graça produz em você caráter? Produz em você santidade? E generosidade? Também. Então graça, só é graça se produz essas coisas em você. Quantos estão na graça aqui? Quantos querem prosperar nesse lugar? Então, se você quer prosperar de fato, aí é um outro nível. Tem a semente. Semeie ela. Sabe? Aprenda a semear. Pastor, mas Jesus disse. Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 4, verso 26. Olha só o que Jesus disse. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e depois se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo o homem como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio
na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegado a ceifa. Qual que é a sua parte aqui nessa história? Presta atenção aqui, irmãos. Qual é a sua parte nessa história? Qual é o esforço seu? Dormir e levantar. Qual que é a primeira atitude? Semear. Depois você vai fazer o quê? Dormir e acordar. Vai lá cuidar? Não. Dormir e acordar. Quer um esforço mais gostoso do que esse? Dormir e acordar. A Bíblia está deixando claro para nós aqui, dormir, tem alguns dormindo. Agora acorda ele, acordar. Então você percebe que esse é o esforço do Novo Testamento. Esse é o esforço dessa aliança da qual você está. O que você tem que fazer? Apenas olhar para cima e falar, Senhor, manda a chuva. Orar. Então, vou ilustrar aqui de outra maneira, para ficar mais claro. Vamos supor que tem algum casal aqui que não pode ter filhos. E eu oro por esse casal, e eles vão embora nessa semana para casa. Semana que vem, eles voltam e eu falo, e aí, irmãos, como é que foi? Ué, pastor, a gente está esperando, não aconteceu nada ainda não. Aí eu pergunto para eles, vocês semearam? Quem tem ouvidos entenda. Vocês semearam? Ah, não, pastor, eu pensei que era só oração. Você está vendo que a tolice, ela é muito grande, não é verdade? Então, como que você quer colher se você não semeia? Sabe? Então, você pode dizer, mas pastor, a Bíblia não diz isso. Mateus capítulo 6, verso 26, a palavra de Deus diz, Jesus disse isso, pastor, olha só. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Fala para a pessoa que está ao seu lado, você vale muito mais do que as aves. É uma verdade isso, irmãos? As aves plantam? Não, mas elas comem, não comem? Mas elas guardam? Não, também não guarda. Então se você quer viver igual passarinho, não tem problema. Você vai andar só debaixo de provisão diária. Porque a ave não guarda nada. Ela não tem em abundância para ela somente, para a família dela e para o próximo. Ela só tem a provisão do dia. Então, tem algum problema em querer viver assim? De jeito nenhum, irmão. De jeito nenhum, mas se você não quiser, eu quero. Amém? Deixa eu semear na sua vida para eu colher a sua parte. Se você quer viver então como passarinho, tendo o que comer e o que vestir, isso é bênção. Faça assim. Mas o que o seu pai diz? Quantos querem prosperar? Essa é a pergunta que eu estou fazendo desde o início. Lembra que para você prosperar, você precisa de algumas coisas. A primeira delas é o quê? Semear, aleluia. Quem está comigo aqui está entendendo. Então vamos supor que eu sou um bom pai. E eu sou mesmo, em nome de Jesus, aleluia. E a Bíblia diz que nosso Deus é um bom pai. E eu tenho um filho. O filho todos os dias está na minha casa. Eu vou encerrar com isso. O filho todos os dias está na minha casa. E eu dou comida para ele. Eu dou cama para ele. Eu dou roupa para ele. Ele precisa fazer alguma coisa? Todos os dias ele está comigo. Inclusive, eu já passei para ele tudo que é meu, eu já falei. É seu, meu filho. E chega um dia, meu filho chega em mim e fala o seguinte, papai, eu quero prosperar. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ter em abundância. Irmãos, o dia que seu filho chegar assim em você e falar isso, você vai ficar como? Uau, o que eu posso ajudar esse menino para ele prosperar, não é verdade? Se você quer mal, quer fazer isso, imagina Deus que é bom. Então o que Deus faz? E o que o pai bom deveria fazer? Tá bom, meu filho, tudo que é meu é seu. Então eu estou te dando hoje uma terra para você cultivar. Vai lá naquela terra, semeia naquela terra, e o que der lá é seu. Sabe, a mesma maneira que o Senhor faz comigo e com você. A Bíblia diz que Isaac colheu a 100 por 1. Vamos ficar de pé? A Bíblia diz que Isaac colheu a 100 por 1. Quantos quer ter essa colheita na sua vida? Semeie. Mas olha só que interessante. Sabe quanto tempo durou a semeadura, o plantio, até a colheita de Isaac? Fala assim comigo, 1 ano. Sabe o que Isaac fez então? Ele colheu a 100 por...
Ele colheu 1 século em 1 ano. 1 século em 1 ano. Irmãos, ganhar o que você ganha em 1 ano, ganhar o que você ganharia em 1 século, em 1 ano, te faz riquíssimo. A Bíblia diz depois, testemunha dele. A Bíblia testemunha dele, que ele ficou riquíssimo. Por quê? O que ele fez? Apenas semeou na terra que Deus determinou. Muitos estão aí fora, e quando olham para a igreja, fala que igreja não é nada. Fala que igreja é apenas uma terra seca. Sabe, esse negócio de igreja, dar dinheiro para a igreja, essas coisas de igreja, tudo aí, tudo é terra seca. Mas o dia que o Isaac semeou na terra seca, o que aconteceu? Colheu a 100 por 1. Então estou te desafiando hoje a não viver como passarinho, a não viver como um crente também imaturo, a viver como aquele que semeia na crise. Sabe, nessa manhã então, se puder apagar as luzes, eu queria orar. Queria que você abraçasse o irmão que está ao seu lado. Sabe, eu queria que nós como igreja orássemos juntos, pedindo para que o Senhor prospere o seu irmão. A Bíblia diz que enquanto Jó orava por seus amigos, ele prosperava. Eu quero que você interceda agora pelo seu irmão. Sabe, talvez ele está passando crises financeiras nesse momento. Talvez ele está passando momentos de dificuldade financeira. Talvez nesse momento, inclusive, ele não vê saída alguma. Sabe, primeiro a oração então, eu quero que você ore por ele, abençoando a sua vida financeira, abençoando para que ele tenha revelação do Senhor, do princípio da semeadura, que ele tenha revelação do Senhor, da abundância que pode ser liberada sobre a vida dele, que ele tenha revelação do Senhor de como agir em fé para semear, e de como orar para pedir a chuva, porque a chuva vai vir. Se a semente não estiver na terra, ela não vai germinar. Sabe, a chuva vai vir, o Senhor vai dar a chuva. Interessante que a chuva é uma bênção coletiva, é no meio da igreja. Chuva é bênção coletiva, não é bênção individual. Enquanto você está conectado no corpo, você recebe chuva de Deus. E a chuva do Senhor prospera sobre a sua vida. Sabe, eu quero que você agora vá enchendo o seu coração de fé. Vai enchendo o seu coração de fé para ver coisas maiores na sua vida financeira. Eu quero que você vá enchendo o seu coração de fé nessa manhã. Eu não estou aqui para te constranger e nem para te gerar algo emocional. Não, eu quero que você tenha fé no Senhor, no seu Pai, naquele que te faz prosperar. Quando você olhar para cima, você vai ver a chuva de Deus superabundante sobre a sua vida. Quando você olhar para cima, chuva dos céus vão descer sobre você, e você vai ver o plantio que você fez na terra boa que é o Senhor, sendo regado. Oh, em nome de Jesus eu libero palavras agora, palavras do mundo do Espírito, para que prosperidade venha sobre a vida dos meus irmãos, transferência de riquezas venha sobre a vida dos meus irmãos, provisão financeira em novas medidas, a 100 por 1, de forma extraordinária, vem sobre a vida dos meus irmãos, que ninguém venha sofrer nesse lugar por questões financeiras. Antes todos aqui sejam acrescidos, todos aqui, ó Pai, prosperem, tendo para eles e para os outros, em nome de Jesus. Pai, prospera aqui os meus irmãos, prospera empresas nessa manhã, prospera trabalhos nessa manhã, prospera, Senhor Jesus, oh Espírito Santo, na medida que eles têm revelação dessa palavra, eles possam avançar em prosperidade, eles possam avançar, que nós venhamos a ouvir testemunhos no nosso meio, testemunhos de gente que foi, ó Deus, encontrada pela chuva do Senhor, pessoas que foram encontradas nesse lugar pela tua chuva, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia.